Olá pessoal, eu sou o Clayton, estamos começando aqui mais um Clientes e Amigos, um programete do nosso canal do YouTube que tem como objetivo discutir estratégias ligadas ao varejo. Estamos aqui hoje com o Alexandre Prats. Obrigado, Prats, por ter aceito o nosso convite. O Prats é coach profissional, é fundador e CEO do ICA, Instituto de Coaching Aplicado. Já trabalhou e ainda presta serviço para diversas redes de varejo e franchising. Alexandre, o que a gente, na verdade, a gente ouve muito falar hoje em dia sobre coach, né? Coach parece uma coisa que dá em árvore hoje em dia, parece, tudo quanto é lugar aparece um coach, levanta uma pedra, sai 4 coach ali de baixo. É a febre do momento, né? E talvez nem tanto de pessoas utilizando, mas de gente querendo vender, né? O que é um empresário, né? Obviamente, esse é o nosso público, né? O pequeno, médio varejista. O que ele deve esperar de um coach ou de um processo de coaching? Bom, primeiramente, um prazer estar aqui contigo, tá? Eu já sei que esse programa vai ser um baita sucesso, não só pela tua competência, mas porque o tema agrada e a gente não tem hoje nada no mercado parecido com isso. Obrigado. Espero que seja um sucesso, já que eu estou participando, que tenha bastante visualização, né? Depois tem o... Né, um chequinho ali, que venda livro, né? Claro. Mas enfim. Por falar nisso, desculpa, vou dar uma de Jô Soares aqui, sem te interromper, já te interrompendo. O Alexandre escreveu esse livro, que já está na 2ª edição, já vendeu quase 200 cópias, né? No máximo. A Reinvenção do Profissional, onde ele fala sobre tendências de comportamento do profissional do futuro, né? Que a gente vai viver no futuro, né? No ano passado. Exatamente. Então, o que a gente deve esperar do coach e do processo de coaching? Primeiramente é bom a gente compreender o que é que significa isso e o porquê que é essa evolução de muitos profissionais praticando, né? O coach nada mais é do que um processo que visa desenvolver as pessoas. Então o coach assim como existem outras metodologias, um processo que visa potencializar as pessoas para novos resultados. E essa popularização do coaching, como você disse, é porque o coaching, infelizmente, ainda não é uma profissão regulamentada. Então, se a pessoa tem uma boa formação ou se ela não tem, ela pode se credenciar como um coach sem nenhum problema para ela. Claro que já existem associações hoje que já estão num movimento de regulamentar isso, mas hoje a escolha de um profissional que vai atuar na sua empresa ou que você vai contratar para fazer um processo de coaching vai muito mais de uma avaliação sua de certificar se esse profissional é bom ou não do que alguma diretriz própria do mercado, né? Mas o mais importante quando você contrata um coach para a tua empresa, quando você contrata um coach, é você compreender que é um processo. Então, antes de falar o que o empresário pode esperar, é importante esclarecer o que pode acontecer para que não dê resultado. Certo. O coach é um processo de desenvolvimento e como todo processo, ele tem começo, meio e fim. O que acontece é que muitos empresários, ao contratar o coach, já contrata quando ele está na UTI. Ou seja, ele contrata o coach quando já está tudo errado. A frase que eu mais ouço quando eu sou contratado é: cara, você é minha última esperança. Aí ferrou, já ferrou, porque aí já não tem muito o que fazer. Qual é o melhor momento para você contratar o coach? É quando está tudo indo bem. Ou seja, quando as coisas estão funcionando bem e você quer um coach para potencializar isso. É claro que se as coisas estiverem indo mal e você também quiser contratar o coach, é possível também, mas não só nesses momentos. Então, como o coach é contratado no momento que está tudo indo muito ruim, o empresário ele não tem fôlego nem financeiro e ele nem tem energia e tempo para que ele possa esperar o processo funcionar. Então esse é o grande erro para que o processo não funcione. O processo de coaching é um ganho a médio e longo prazo. Há uma expectativa de imediatismo, então, sim, que o resultado apareça. Se a gente pensar do nosso público que o cara que tem uma loja, 2 lojas, né? Que resultado ele deve esperar do coach para si como gestor do seu próprio negócio? Como que isso se dá na prática? E como que ele pode aplicar esse conhecimento de coach na sua equipe? Ou seja, é possível que ele aprenda a fazer isso e para melhorar o resultado da sua própria equipe? Essa é a grande missão do processo de coaching. Diferente de uma consultoria, onde o profissional vai lá e implanta vários processos, mas na verdade ele é que detém todo aquele conhecimento, nós do processo de coaching, a nossa grande missão é
fazer com que você consiga aplicar o processo de coaching sozinho. Por isso que eu nunca concordo, por exemplo, quando eu ouço alguns coaches desse cara, já faz 3 anos que eu estou atuando naquela empresa. Se um coach está 3 anos numa empresa, quer dizer que ele não está fazendo o trabalho certo. Por quê? Porque na verdade... Tem que ter fim. Tem que ter fim. Ele tem que instalar um processo e garantir que você, Clayton, vai conseguir aplicar esse processo sozinho. Ou seja, quais são os maiores ganhos disso? A curto prazo, é uma nova visão sobre a sua atuação como líder e principalmente uma nova visão sobre como gerenciar as pessoas. Isso é o grande caminho. A maior base do coaching é quando a gente consegue trazer as pessoas para mais perto da gente. É quando eu descubro o que motiva uma pessoa, é quando eu descubro o que sabota, é quando eu verdadeiramente descubro o que faz uma pessoa querer colocar todo o seu potencial em jogo, é quando eu aprendo a dar um melhor feedback para a minha equipe, quando eu aprendo a me comunicar melhor. Esses são os ganhos a curto prazo. E a partir desses ganhos, naturalmente você vai tendo mais ganhos a médio e longo prazo. Eu vejo assim, me olhando no espelho e vendo vários empresários com quem a gente lida lá na Cliente Amigo todos os dias, de todos os portes, né? Eu vejo que disciplina é uma grande dificuldade que a gente tem, né? De pegar esses planos, né? E colocar em prática e manter uma disciplina. O coach ajuda nisso? Ajuda e é o nosso trabalho principal, né? Porque eu ensino você a lidar com as pessoas, eu ensino você a fazer um bom feedback, eu ensino você a conduzir melhor uma reunião com a sua equipe, eu trago ferramenta para que você, a partir disso daí, motive melhor a sua equipe e tudo mais. Se você não aplicar isso, não funciona nada. Então, paralelo a isso, eu vou trabalhando o empresário para que ele encontre os melhores caminhos para que ele pratique isso. E geralmente, onde está o grande gargalo disso? É a famosa falta de tempo, né? Então, quando você conversa com o empresário, cara, por que você não dá mais feedback para a tua equipe? Porque eu não tenho tempo. Por que você não se reúne mais com as pessoas e participa mais as pessoas das decisões? Porque eu não tenho tempo. Então, o meu primeiro trabalho é ajudar o cara a organizar o tempo dele. Porque a partir do momento que ele organiza o tempo, ele começa a encontrar elementos ali que ele pode tirar da vida dele ou que ele pode maximizar, mas mais importante, ele encontra lacunas na sua agenda onde ele consegue colocar tempo para ele poder aplicar o processo de coaching. Eu vou dizer uma coisa, de todos os empresários que eu já desenvolvi, de todos os líderes, 90% deles chegavam para mim com um problema de tempo. Legal. 90%. Os outros 10% descobriram que tinham problema de tempo durante o processo de coaching. Ou seja, 100% das pessoas, e aí eu me incluo também, incluo muitas pessoas, nós temos uma grande dificuldade para lidar com o nosso tempo. E é um assunto que a gente pode até explorar um pouco mais. Legal. Eu vejo assim, que no teu trabalho, me corrija se eu estiver errado, o Alexandre ele pode, por exemplo, ser coach do Clayton e num outro tipo de trabalho, que tu chama de líder coach, né? Inclusive um curso que tu ministra, que é líder coach, tu pode ensinar o Clayton a ser coach dos seus colaboradores. Perfeito. É isso? Exatamente isso. Exatamente. O processo integral do coaching é esse. Eu vou trabalhando o empresário naquilo que ele precisa ser desenvolvido, adquirir novas competências, adquirir novas habilidades, enfim, e vou trazendo recurso para ele, para que ele consiga trabalhar com a sua equipe. Ou seja, o empresário fala assim, Alexandre, eu tenho dificuldade para me relacionar com a minha equipe. Vamos trazer ferramentas de coaching para que ele possa potencializar isso. Eu tenho dificuldade para motivar o meu time. Vamos trazer ferramenta de coaching para que ele possa fazer isso. Então, o coaching não só é um grande desenvolvimento comportamental, como ele é principalmente uma grande fonte de recurso para que o empresário possa, a partir desses recursos, se potencializar e potencializar a sua equipe. Essa é a nossa maior missão. Legal. Alexandre, dentre os problemas que a gestão de pequeno, médio varejo tem, né, que o nosso amigo que está lá do outro lado nos vendo, na gestão do seu negócio, um dos maiores problemas do varejo hoje é baixa produtividade, né? A gente vê que a produtividade do varejo, né, a dificuldade de mão de obra, dificuldade de extrair um pouco mais por metro quadrado da loja, um pouco mais da sua própria equipe. Como é que o nosso amigo lá que tem uma loja lá, 2 lojas,
ele poderia usar o processo de coaching para aumentar a produtividade do seu negócio, fazer mais com menos ou com o mesmo, fazer mais ainda do que ele já faz? Claro, a primeira coisa que a gente percebe quando a gente fala em produtividade e utilização máxima do potencial, nada mais é do que fazer as coisas certas, né? Ou seja, investir o teu tempo naquilo que é certo fazer. Okay. Então, quando eu falo aqui sobre gestão do tempo, qual é a primeira coisa que eu discuto com um empresário? Qual é o teu ponto produtivo? Ou seja, onde que quando você investe energia, isso te traz retorno? A maioria das pessoas, infelizmente, elas ficam gastando tempo com diversas coisas, então eu fico lá investindo um tempo imenso em controlando nota, fazendo isso, fazendo aquilo, quando na verdade eu não estou investindo tempo naquilo que é de fato produtivo. Então minha primeira discussão é essa: o que é produtivo na sua empresa? O que traz retorno imediato? Então vamos imaginar que dentro de uma loja de roupas, por exemplo, eu tenho 5 vendedores lá. Pessoal que gosta de exemplo, né? Exemplo, vamos lá. O meu avô diz o seguinte, que na prática, meu avô, Donato Pacheco, tem uma loja lá de 50 anos, sabedoria pura, ele sempre diz o seguinte: meu filho, na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é outra. Então, na prática, o que a gente pode fazer? Vamos imaginar que nós temos uma loja de roupa lá com 5 funcionários, certo? Eu vendo lá X e eu quero aumentar essa minha produtividade com os mesmos 5. A grande pergunta que fica para o empresário é: o que faz as pessoas venderem? Cada uma delas. Cada uma delas. O que é que faz essas pessoas venderem? Eu preciso ter pessoas preparadas, eu preciso ter pessoas motivadas e preciso ter pessoas que efetivamente gostem de gente, gostem de atender cliente. Então, se eu tenho pessoas preparadas, motivadas e com foco no cliente, eu vou vender mais. Claro. Certo? O cliente que entrar, eu vendo. Se o cliente não entrar, o problema é outro, mas se o cliente entrar, eu vendo. A grande questão é o que faz as pessoas ficarem motivadas. Né? Claro, é ter o salário em dia, é ter a comissão paga, vender bastante. Só que o que falta muito, eu vejo, para o empresário é proporcionar o reconhecimento emocional. O que é reconhecimento emocional? É o feedback, é o elogio, é o prêmio inesperado, é um treinamento de última hora, proporcionar evolução para as pessoas, e o líder não dedica tempo para isso. Uma coisa que motiva as pessoas, por exemplo, é o líder participar as pessoas de uma tomada de decisão. Ou seja, olha, eu quero mexer numa gôndola aqui, o que geralmente o líder faz? Ele vai lá e mexe. Ou ele chama o gerente dele, vai lá e mexe, as pessoas chegam no dia seguinte, já está tudo mudado. Quando ele poderia fazer isso com a equipe. Okay. E as pessoas não investem tempo para isso. E o maior ponto produtivo de quem depende de um time, eu não conheço ninguém que não dependa, mas se depende de um time para potencializar vendas, o maior investimento, o maior ponto produtivo é no relacionamento com as pessoas. É reunião diária, é feedback diário, é reconhecimento constante. Agora eu pergunto aqui para você, líder, qual foi a última vez que você sentou com a sua equipe para conversar com eles sobre problema, para participar eles de um processo de tomada de decisão? Qual foi a última vez que você viu que estava acontecendo uma palestra na tua região e que você foi junto com a tua equipe? Isso é investimento de tempo. Então o líder que não investe tempo nisso, o que vai acontecer? Um líder que resolve o problema sozinho, um líder que não participa das pessoas, ele vai criando uma equipe acomodada. Ou seja, quando acontecer um problema, a equipe depende que o líder haja para que esse problema resolva. Então, naturalmente, quando eu não invisto tempo para desenvolver as pessoas, eu vou ter que investir tempo para resolver problemas. Quanto mais eu investir tempo nas pessoas, menos eu invisto em problemas. Então, as pessoas só vão fazer as coisas certas se você, líder, investir tempo nelas. Aí você pode estar se perguntando agora: Alexandre, mas eu já pago o salário, eu dou reconhecimento, a loja é bonita e tal, eu tenho que fazer mais? Tem que estar perto. Para de reclamar, né? Para de reclamar e tem. Investe nas pessoas. O maior ativo de quem trabalha com varejo é o ser humano. É o ser humano que entra e o ser humano que vende, né? Então, se você não investir tempo para pensar no ser humano que entra na sua loja, e se você não investir tempo para pensar no ser humano que atende esse outro ser humano, você vai quebrar. Fato. Eu queria aproveitar a tua experiência, eu sei que tu atende também várias redes de lojas e redes de franchising.
Se a gente pensar aí num gestor de rede de franchising que tem uma equipe de franqueados e essa equipe de franqueados tem lá embaixo na ponta uma equipe de colaboradores, né? Aí tem meio que um telefone sem fio, né? Que passa do franqueador para o franqueado, para o colaborador e o coitado do cliente lá na ponta é quem paga o pato, né? Como é que a gente aplica o processo de coaching com esses, digamos assim, obstáculos à comunicação, né? Eu tenho o franqueador, o franqueado, a equipe do colaborador, a equipe do franqueado e para que o cliente, no final das contas, que é quem paga o nosso salário, né, sentir realmente diferença. Bom, como você gosta de exemplo, né, e todo mundo gosta, eu vou citar um exemplo aqui, que é o exemplo da Restauradins, né? Restauradins, nosso amigo Flávio Conrad, abraço Flávio, Paulo. Nós fizemos um grande trabalho de coaching lá que levou 8 meses. E o que nós... não é de um dia para o outro? Não é de um dia para o outro. Bom, pessoal, não é do dia pro outro. Dá para começar um negócio e achar que no dia seguinte já vai ter resultado, né? Aliás, eu vou te falar uma coisa, seria muito mais fácil se eu aceitasse esse tipo de trabalho. Tem empresa que me fala assim, deixa eu vir aqui, dá um treinamento para mim de 16 horas aqui, de 2 dias. Cara, seria muito mais fácil se você falasse, não, beleza, eu vou lá e aí eu vou para casa, acabou, não tenho, mas não funciona. O que funciona é um contato mensal, quinzenal com essa equipe para você ir fornecendo ferramenta e tendo resultado. Lá nós levamos 8 meses de trabalho intenso com toda a equipe que lida com o franqueado. Então a gente trabalhou consultoria de campo, pessoal de expansão, a gente trabalhou todo mundo que de alguma maneira ajuda no fortalecimento do franqueado, a gente trabalhou esse time. E 8 meses por quê? Porque na verdade nós tínhamos encontros mensais, levávamos conteúdo para essa equipe e a missão dessa equipe era levar esse conteúdo para o franqueado. Ou seja, potencializar a consultoria de campo com recursos de coaching para que a consultoria se torne mais produtiva. Então não adianta o cara ir na loja e ele ou só fazer auditoria ou o franqueado apresentar um problema, o consultor ir lá resolver o problema e o franqueado não aprender a resolver isso. Então o que nós fizemos foi, como a maioria hoje das pequenas empresas sofre com mão de obra, qual foi o maior investimento em coaching que nós fizemos? Como lidar com as pessoas. Ou seja, como que um franqueado que apresenta um problema ligado à motivação pode motivar a sua equipe. Então essa equipe agora de consultoria de campo, com esse embasamento de coaching, levava ferramenta para esse franqueado para que ele pudesse a partir daí trabalhar com a sua equipe. Então aquilo que nós fazemos lá nas empresas, que é ensinar o líder a lidar com as pessoas para que ele não precise mais do coaching, nós vimos exatamente isso com o consultor de campo. O consultor de campo levava conhecimento de coaching para esse franqueado, ferramenta para que o franqueado não precise mais do consultor de campo para resolver esses pequenos problemas, que são grandes, mas se for resolvido na hora, são pequenos problemas. Ou seja, é levar um ferramental de coaching para que o franqueado na ponta consiga motivar a sua equipe e a partir daí ele ter melhor resultado. E com método, né? Porque senão cada consultor faz do seu... Não é maldade do consultor, mas às vezes cada consultor faz do seu jeito. Exato, né? exato. E como é que mede o resultado disso? Quais são os indicadores que tu utiliza para medir o resultado que tu traz para os teus clientes? O mais importante é você entender como é que está o cenário atual. Okay. Né? Então, se o problema que aquela empresa está me apresentando é rotatividade de profissionais, por exemplo, eu quero entender qual é a rotatividade atual. E a partir daí, depois do processo, entender como está a rotatividade a partir daquele momento. Por isso que leva tempo. Você não melhora uma rotatividade em 2 meses, não dá. Então você sempre mede o estado atual e mede o estado desejado. Para quem é um pequeno empresário ou médio empresário que está nos assistindo aí, é exatamente isso. Ou seja, é olhar o que é que você quer melhorar. Esse é o primeiro ponto. Eu quero melhorar as minhas vendas, quero me tornar mais produtivo, ou seja, quero que a cada atendimento que a minha equipe faça, eles vendam mais. Claro. Eu quero que haja menos rotatividade na minha empresa. Tem que avaliar o antes e o depois. Antes e depois. Basicamente o que a gente faz, baseado no objetivo. Então, se eu quero vender mais, se esse é o meu objetivo maior e de todo mundo quero ter o maior faturamento, quais são os elementos que fazem com que esse faturamento possa ser maior. Então, diminuir a rotatividade, aproveitar melhor as vendas,
ter cliente comprando mais peças, enfim. Eu vejo exatamente como estão esses números, aplico o processo de coaching para melhorar esses números. E naturalmente, se eu melhorei esses números, eu aumento o faturamento. E não é raro tenho certeza que não é raro chegar nas organizações e identificar que eles não têm nem esses números ainda. Ah, não tem, aí você tem que implantar, e por isso que leva tempo muitas vezes. Porque aí, o cara quer aumentar as vendas, mas não sabe como é que tá as vendas. Não, aí você quer aumentar a taxa de conversão, mas não sabe como é que tá a taxa de conversão. Aí você demora um mês só para implantar os indicadores e a partir daí você poder começar. Porque se você não implanta os indicadores, você tem um sério problema, porque você não sabe medir. E tudo que você não mede, a sensação de que não deu resultado ela é enorme, mesmo que tenha dado. E aí a frustração. Aí a frustração é imensa, e você sabe muito disso. O maior erro para mim, que é onde o coaching trabalha muito forte, é fazer as pessoas ter um foco muito grande, não no resultado, mas a pessoa ter foco muito grande na sua atuação. Isso é uma coisa que o coaching ensina muito forte. O resultado ele é consequência de uma atuação brilhante. Quer dizer, então se eu perceber que ter mais contato com a minha equipe dá retorno, eu tenho que investir no contato com a minha equipe e fazer com que esse contato tenha melhor resultado. Se esse contato com a minha equipe tiver melhor resultado, eu vou ter faturamento melhor, né? Então as pessoas precisam aprender a olhar menos para o resultado e botar a mão na massa. E olhar para o teu desempenho. Acontece que o cara tem muito empresário que ele é apaixonado pela planilha de Excel. Sabe? Então o cara fica o dia inteiro olhando lá para aquele número negativo, achando que aquilo vai mudar. Fazendo borda, pintando coloridinho. E aí olhando para aquele, acha que quanto mais eu olhar para aquela planilha, mais ela vai ter retorno. E não vai, quando na verdade você tem que olhar para as pessoas. O maior ensinamento do coaching é esse. É como que eu olho para as pessoas, extraio mais delas e a partir daí o resultado acontece melhor. Alexandre, eu acho que nós tínhamos assunto aqui para mais uns 3 dias de conversa. Com certeza. Com certeza nós vamos convidar o Alexandre aqui para outros momentos, até para falar de assuntos específicos. Se vocês ficaram com alguma curiosidade, aqui embaixo aqui tem o site da empresa do Alexandre. O Alexandre Prats está no Facebook, também está aqui o link que vocês podem entrar em contato com ele. Se tiverem perguntas, com certeza nós vamos convidar o Alexandre, porque o assunto é pessoas. A gente realmente não consegue ter resultados nos nossos negócios sem a nossa equipe. Então, com certeza isso vai gerar muita discussão e a gente vai convidar o Alexandre novamente para vir aqui bater um papo por algum assunto específico que você possa ter dúvida ou curiosidade. Muito obrigado, Alexandre. Prazer, Cláudio. Foi um prazer conversar contigo. Prazer foi meu. Um abraço, pessoal. Até no próximo Clientes e Amigos.